Oi, gente, tudo bem com vocês? Vamos lá para mais um vídeo aqui do canal. Eu gostaria de falar sobre um assunto que é sobre você negociar a sua paz, seja com pessoas, inclusive os tópicos que eu anotei aqui é referente a pessoas, ou seja, com situações, com coisas que fogem do nosso controle, tá? Eu vou estar apresentando uma lista para você e se você se identificar com algo, eu quero dizer para você que esse é o primeiro passo para que possa haver uma mudança na nossa vida, né? A gente precisa entender que a gente tem algo para que a gente possa mudar aquele algo. Então, se você se identificar, já vai ser um caminho para que você possa mudar as suas atitudes. Antes de eu começar a falar dos tópicos para vocês, eu quero dizer que eu fui uma pessoa que negociei bastante a minha paz, tanto na minha adolescência, né? Depois que eu casei, teve situações que a gente passou que eu negociei a minha paz, que eu não ficava em paz por nada. E eu fui aprendendo a lidar com esse sentimento de, sabe, se estressar por tudo. Enfim, eu vou estar compartilhando com vocês algumas situações. Só quero que você saiba que você não tá sozinha nessa. Eu já passei por isso. E não se sinta só, né? A primeira coisa que eu anotei aqui de pessoas que negociam a sua paz é querer agradar todo mundo. Se você tem esse tipo de atitude, eu te aconselho a mudar urgentemente. Porque quando a gente quer agradar a todos, no final das contas a gente acaba não agradando a gente mesmo. Eu, principalmente na minha adolescência, eu era o tipo de menina que queria agradar todo mundo. E principalmente da minha família. Eu queria agradar todo mundo da minha família. Porque eu cresci na igreja, até hoje eu sou cristã. Só que antigamente as pessoas da minha família me viam como uma menina perfeita. E eu cresci com um sentimento de que eu não poderia errar, de que eu não poderia simplesmente amadurecer, né? Porque pra gente amadurecer, a gente precisa cometer alguns erros. E eu tinha aquele sentimento de que eu não poderia cometer erro nenhum, porque tal pessoa poderia ficar com raiva de mim, ou tal pessoa poderia sair falando de mim, inclusive. No meio da nossa família acontece muito isso. Antigamente, sem eu mesmo ter errado em nada, as pessoas já falavam mal. E isso acontece muito dentro da nossa família, né? Não sei na sua, mas pelo menos na minha era assim, durante a minha adolescência. Durante a minha fase adulta, principalmente depois que eu casei, não, as pessoas me deixaram em paz. Ou acho que dá no mesmo, em questão de eu ter mudado as minhas atitudes e não ter aceitado mais certas coisas, né? Então, o primeiro ponto que eu quero falar pra você é pra você não querer agradar a todos. Isso seja qualquer pessoa, tá? Seja pessoas da sua família, da sua igreja, da sua escola, pessoas do seu convívio. Não queira agradar todo mundo. E nem Jesus agradou todo mundo. E olha que é uma das pessoas mais perfeitas que já passou aqui nessa terra. Nem ele agradou a todo mundo. E não tem como a gente ter esse poder de agradar todo mundo. A gente faz adoecer, né? Se for querer agradar todo mundo. Isso prejudica a nossa vida, atrasa a nossa vida. Segundo ponto que eu quero falar pra você é você ter medo de errar, né? Por ter medo do que as pessoas vão pensar sobre você. E isso, até citei o exemplo pra vocês sobre a minha adolescência, que eu não poderia errar porque eu tinha muito medo do que as pessoas iriam pensar, né? E isso foi desde sempre, sim. Desde que eu tive ali um certo consenso, uma certa maturidade. Vamos colocar aqui dos 12 aos 16, 17 anos foi assim.
Eu tinha muito medo de errar, porque eu tinha medo do que as pessoas iam pensar de mim. E aqui eu não tô te dando uma brecha pra você errar de propósito, tá? Não é isso. Não faça isso. É simplesmente dizer pra você que se você errar, tá tudo bem. Você pega esse erro, você aprende com ele, você amadurece com ele. Mas não tenha medo de viver as suas experiências, de arriscar coisas novas porque você tá querendo agradar as pessoas ou porque você tem medo do que as pessoas vão pensar sobre você. Essa é uma das coisas que eu também deixei, né, que eu mudei na minha vida. E vou compartilhar uma experiência com vocês que eu já compartilhei antes aqui no canal. Se você assiste meus vídeos, você deve ter visto em algum vídeo. Quando eu tinha uns 17 anos, isso foi um pouco antes de eu casar, eu tive uma certa experiência, de certa forma, com Deus, né? Eu tinha ainda muito medo do que as pessoas iam pensar sobre mim, porque eu tinha algo impregnado na minha cabeça de que eu deveria ser a filha perfeita, a sobrinha perfeita, a neta perfeita. Eu deveria ser perfeita para todo mundo. E as pessoas da minha família viam, acho que hoje atualmente não é mais assim, né? Mas via antigamente a tatuagem como algo muito ruim. Como algo muito ruim. E principalmente se eu fizesse, isso seria péssimo. Então o que eu fiz? Eu fiz uma oração para Deus. Eu expliquei para Deus toda a situação, tudo que tava no meu coração, né? E eu pedi permissão para Deus de fazer tatuagens. Inclusive, eu tenho 2 tatuagens apenas que foi dessa época que eu fiz, que é essa aqui que tá no meu braço. E essa aqui também. Inclusive, essa pena aqui com os passarinhos significa liberdade, que era uma coisa que eu queria muito ter, né? Era a liberdade de ser eu mesma, de fazer minhas coisas independente, de cometer os meus erros. E aí eu acabei pedindo permissão para Deus para me poder fazer, e eu senti paz no meu coração para estar fazendo, e eu fiz. E, gente, a partir do momento que eu fiz, parece que todo o peso saiu de mim, sabe? Saiu do meu coração, eu não tinha mais aquele sentimento de responsabilidade. Sim, aquele peso de querer agradar a todos, né? Simplesmente, a partir do momento que eu vivi essa experiência, todo esse peso saiu. E eu não tô te influenciando a fazer tatuagem não, viu? Principalmente se você for menor de idade. Eu fiz com 17 anos, mas eu tive a permissão de Deus e eu tive a permissão dos meus pais, tá? Principalmente da minha mãe, que eu morava com ela. Então, enfim, não tô te influenciando a isso. E se você quiser fazer, converse com seus pais. E, quem sabe, peça permissão de Deus também, caso seja uma vontade sua. A terceira coisa que eu quero falar aqui pra você é não saber dizer não. Às vezes, a gente passa por situações que a gente quer agradar as pessoas, a gente quer dizer sim. Às vezes você recebe um convite para estar em tal lugar que você nem queria ir, e aí você fala sim para não magoar as pessoas. Enfim, eu, por exemplo, um dos últimos conflitos que eu passei foi em questão de receber pessoas para ver a minha filha, né? Eu tive bebê recentemente, ela tem um mês já, fez um mês agora que ela fez um mês. E tinha algumas pessoas querendo ver ela e eu e meu esposo a gente teve que falar não, né? E eu ainda fiquei meio assim sobre questão de algumas pessoas para poder estar vendo ela, mas de fato a gente concordou que a resposta seria não, para manter um cuidado, né? Principalmente para minha filha que passou 8 dias na UTI. Ela já nasceu e já foi direto para UTI. Agora, imagina se a gente recebe pessoas e acontece, né, alguma coisa com ela de novo e passe por uma UTI de novo. Então, enfim, isso aqui já serve para você refletir,
né? A gente, por exemplo, se tivesse falado sim, né, nessa situação. E tem pessoas que passam por isso porque simplesmente não sabe dizer não para não magoar outras pessoas. E tem pessoas que perdem os seus filhos porque passam por uma situação assim, não sabe dizer não. Então, assim, isso de dizer não influencia muito na nossa vida e em situações da nossa vida, situações que a gente passa. Então, se você é o tipo de pessoa que tem dificuldade em dizer não, comece a praticar isso no seu dia a dia com as pessoas que você convive, porque isso é muito importante. Isso vai fazer total diferença na sua vida e em todas as áreas da sua vida. Quarto ponto que eu quero falar aqui para você é sobre você querer salvar todo mundo. Inclusive, esse é um erro que eu cometi demais na minha adolescência. Foi um peso que não era para ter sido meu, me responsabilizar por pessoas, por adultos, não era para ter sido um peso meu. E até mesmo depois que eu casei, eu quis pegar pesos de outras pessoas para querer salvar as pessoas, né? E principalmente da minha família, principalmente da minha mãe, que foi a pessoa que eu mais convivi, né? Convivi mais com minha mãe do que com meu pai. E eu ficava pegando pesos dela, tentava aconselhar ao máximo. Enfim, por mais que seja sua mãe, seja seu pai, seja pessoas da sua família ou pessoas próximas de você que você se importa, não tente querer salvar todo mundo. Porque quando você tenta salvar todo mundo, quem morre no final das contas é você. Então você acaba se prejudicando. Eu por diversas vezes quis pegar a dor de outras pessoas e no final das contas quem acabava sendo machucada era eu. Recebi muita ingratidão de pessoas que eu quis ajudar por intromissão minha. Né, já fica outra coisa para você. Não tente ajudar as pessoas. Eu falo assim, questão de conselhos mesmo, assim, se a pessoa não pediu sua opinião, se a pessoa não pediu um conselho seu, porque às vezes você vai se oferecer para dar um conselho e a pessoa pode no final das contas ficar com raiva de você. Então você pega pesos desnecessários, né? E uma outra coisa que não tá anotada aqui, mas que eu tava lembrando aqui antes de gravar, que foi uma das coisas que eu fiz também, principalmente depois que eu casei, que aí eu entrei na fase adulta, entrei na fase mais responsável, é questão financeira, né? Quando eu casei, eu tinha ainda um pouco dessa questão de querer ser muito certinho. E eu e meu esposo, a gente passou por fases em que as nossas finanças já viraram uma bagunça. E a gente já deixou atrasar contas. E no começo, quando isso acontecia, gente, eu me desesperava. Sério, eu virava uma pessoa sem paz nenhuma. E essa foi uma das coisas que eu melhorei também, né? Principalmente depois que meu nome sujou, depois que a gente ficou devendo algumas pessoas e não tinha uma saída, não tinha uma solução, eu tive que controlar os meus sentimentos para que eu pudesse ser uma pessoa que iria sentir paz de novo, né? Até porque quando você não tá em paz, você não consegue pensar direito, você não consegue tomar decisões direito. Então isso prejudica muito também na questão de você sair da situação que você tá, na questão de você sair quando você tá no fundo do poço mesmo, precisa arrumar uma solução, né? Então, assim, não perca a sua paz por pessoas, não perca a sua paz por situações que você passa. Saiba que tudo, exatamente tudo que vem para sua vida é para te amadurecer, é para te fazer viver coisas novas, para você ganhar experiência e para você se tornar uma pessoa melhor, né? Até as coisas ruins que acontecem com a gente,
a gente pode pegar algo bom disso para se tornar pessoas melhores, tá? Sobre isso que eu queria estar falando com vocês no vídeo de hoje. Eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou, deixa o like, já se inscreva também no canal. E eu vou deixar indicações para vocês aí na descrição de todos os meus livros, tá? Principalmente do livro Mulher Próspera, para você que quer estar prosperando em todas as áreas da sua vida. É isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo e até o próximo vídeo.